Senhor presidente, nobres senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, na sexta-feira passada, o IBGE divulgou os dados do PNAD 2012, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Mais uma vez, Santa Catarina se destacou. O estado que tenho orgulho de representar é o que tem os melhores índices de emprego e de educação no país. A taxa de desemprego em Santa Catarina é de apenas 3%, a menor do Brasil, que tem uma média de 6,1% de desempregados. Quanto à educação, a comparação é ainda mais impressionante. Entre os catarinenses, a taxa de analfabetismo é de apenas 3,2%. Menos que a metade da média nacional, que é de 8,1%. Tais números apenas corroboram os dados divulgados há cerca de 2 meses pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em seu Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, que utiliza dados do Censo Demográfico do próprio IBGE. Com base nesses dados, o Programa da ONU calcula Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios Brasileiros, o IDHM. Trata-se de um ranking das cidades em termos de qualidade de vida, calculado com base na longevidade, na educação e na renda de seus habitantes. Os dados divulgados pela ONU, baseados no censo de 2010, conferem um grande destaque para Santa Catarina, que teve 10 cidades, senadora Luísa Nunes Ferreira, entre as 50 melhores do Brasil. Teve 23 municípios, senador Luiz Henrique, entre os 100 melhores do nosso país. Florianópolis, senhor presidente, foi considerada a melhor capital do país e foi uma das 5 cidades brasileiras a alcançar o conceito de, abro aspas, muito alto desenvolvimento humano, fecho aspas, no IDHM Educação. Outro dado excepcional, as 10 cidades brasileiras com maior longevidade da população são catarinenses, ou seja, o IDHM de longevidade, municípios catarinenses ocupam todas as posições do 1º ao 10º lugar. Esse dado não significa apenas que nossos idosos estão vivendo mais e de forma mais saudável. Significa também, e principalmente, que a mortalidade infantil é muito baixa. A evolução do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Santa Catarina também é digna de nota. Esse índice, que varia de 0 a 1, era de apenas 0,543 na pesquisa anterior, divulgada em 1988, pelos padrões da ONU. Tínhamos um baixo índice de desenvolvimento humano. A nova pesquisa mostra que, em 2010, o IDHM de Santa Catarina alcançou expressivos 0,774, o que a ONU classifica como alto índice de desenvolvimento humano. Paulo Bauer. Já ouço Vossa Excelência. Como a periodicidade da pesquisa é baixa, os dados levam anos para serem compilados. Pessoas que tiveram participação fundamental neste resultado acabam não recebendo o devido crédito. Para mitigar esse fato, faço aqui um elogio público aos homens que comandaram Santa Catarina no período que é abrangido pela avaliação. O ex-governador Espiridião Amin, de quem fui vice-governador e nessa condição contribuí para que pudesse também realizar um trabalho em favor do Estado. O então governador Luiz Henrique, hoje meu colega senador, que me deu o privilégio e a oportunidade de ser o seu secretário de Estado da Educação. O governador Pinho Moreira e também o governador Leonel Pavan. Todos, sem dúvida, tiveram grande expressão na construção desses números
que hoje aqui anuncio. E com muito prazer ouço a parte que me pede o nobre senador Luiz Henrique, ex-governador do estado de Santa Catarina. Senador Paulo Bauer, a grande matriz da arrancada que tivemos no nosso governo, que fez a economia de Santa Catarina dobrar em 8 anos, que fez a arrecadação do estado triplicar, que fez os investimentos em obras públicas quintuplicarem, foi a descentralização. Santa Catarina adquiriu um dinamismo ímpar com a descentralização. Nós transformamos, e Vossa Excelência foi grande parceiro nesse processo, cada uma das micro-regiões diferenciadas por sua cultura, por sua economia, por sua geografia, por seu clima, em territórios de desenvolvimento. Territórios de desenvolvimento administrados por conselhos de desenvolvimento regional que determinavam a um secretário de desenvolvimento regional a execução das obras e ações que eles estabeleciam previamente. Foi esse modelo, nobre senador Paulo Bauer, que nos fez atingir um índice quase igual ao dos Estados Unidos em termos de pobreza. Apenas 2,3% dos catarinenses vivem abaixo da linha da pobreza. Nos Estados Unidos eram 2% antes da crise do subprime. Hoje não sei quanto é, mas o fato é que Santa Catarina avançou não apenas no dinamismo econômico, mas também no dinamismo social, e nós devemos muito à descentralização. Eu acolho a parte de Vossa Excelência e, obviamente, que, dentre as grandes ações que Santa Catarina vivenciou na década envolvida na pesquisa, a descentralização deve ser uma das grandes ações que contribuíram para que alcançássemos números tão expressivos e significativos. Vossa Excelência merece o crédito pela ideia e pela implantação desse sistema. E por isso mencionei seu nome dentre aqueles que devem merecer o aplauso do povo catarinense. Reservo também um elogio para o maior responsável por esse resultado, que é o povo catarinense. Gente de fibra, gente de garra, gente que se dedica ao estudo e ao trabalho, gente que está sempre focada na melhoria das condições de vida de suas famílias. O catarinense, senhoras e senhores senadores, sabe vencer as dificuldades que, a despeito de sua beleza, a natureza do nosso estado impõe. O frio, as chuvas, a topografia acidentada, vencemos com educação, estrutura familiar sólida e empreendedorismo. É a soma dos esforços individuais de cada um dos catarinenses que resulta nessa enorme superação. O povo catarinense faz muito por seu estado. O povo catarinense faz muito pelo Brasil. A respeito da pesquisa da ONU, o Jornal Diário Catarinense, do Grupo RBS, estampou na ocasião uma manchete muito verdadeira, que dizia o seguinte, senador Cacildo Maldaner, abro aspas, Santa Catarina puxa o Brasil para cima, fecho aspas. Não há dúvidas, a excelente performance de Santa Catarina contribuiu para o bom resultado geral que o país obteve na pesquisa. Santa Catarina está puxando o Brasil para cima. Porém, nos últimos anos, a recíproca não está sendo verdadeira. Lamentavelmente, o governo federal não vem contribuindo de maneira efetiva e importante para o avanço de nosso estado. O que mais pode explicar o recente revés sofrido pelo município catarinense de São Francisco do Sul? Desde 2007, a cidade aguardava
a implantação pela Petrobras de uma unidade de regasificação de gás natural liquefeito. Seria um investimento de 5 bilhões de reais, amparado por estudos técnicos da empresa que apontavam São Francisco do Sul, sede de um dos maiores e melhores portos do país, como a melhor opção para o investimento, considerados todos os aspectos técnicos e econômicos envolvidos. No entanto, para dissabor de todos os catarinenses, a Petrobras decidiu desviar esse investimento para o Rio Grande do Sul, estado do senador Paulo Paim, que preside esta sessão neste momento, mas também estado governado pelo PT, coincidentemente. Lamentavelmente, o interesse político partidário, me parece, mais uma vez se sobrepôs à recomendação técnica. Os exemplos do descaso do governo federal com Santa Catarina são inúmeros. Há o caso da duplicação da BR-101, que arrasta-se há anos, sem previsão de conclusão. Existe a questão da BR-282, em Xanxerê, obra que foi abandonada pela metade, causando transtornos e acidentes. Não são casos isolados. A maioria das rodovias federais de Santa Catarina está em situação lastimável. O DENIT demonstra não ter competência para mudar esse quadro. Os agricultores atingidos pela seca no oeste, meio oeste e extremo oeste catarinenses não esquecem o desamparo e a que foram submetidos pelo governo federal. A presidente Dilma chegou a vetar uma emenda de minha autoria, já aprovada pelo Congresso, que estenderia a aqueles agricultores os benefícios concedidos por lei aos agricultores atingidos pela seca em outros estados, que puderam renegociar prazos e juros de empréstimos agrícolas. Talvez ela pense, em Santa Catarina chove tanto, não é possível que tenha seca. Total desconhecimento da nossa realidade. No oeste, o problema sempre é seca. No leste, onde fica a região do Vale do Itajaí, o problema sempre é excesso de chuvas. Estou quase concluindo, senhor presidente. Foi lá que ocorreu mais uma grande enchente, há menos de 2 semanas. Foi lá, no Vale do Itajaí, que o ministro demissionário da Integração Nacional prometeu liberar verbas para as obras de prevenção de cheias. Verbas estas que já estavam prometidas desde 2011. Na semana passada, questionei, nesta mesma tribuna, a validade da promessa de um ministro demissionário. Nada contra a pessoa do então ministro. Apenas chamei a atenção para o fato de que, uma vez fora do cargo, como de fato aconteceu dias depois, ele não teria como honrar sua promessa. Cobrei a confirmação do compromisso por autoridades que fossem permanecer no governo federal. Não obtive nenhuma resposta, nem uma palavra da presidente ou de alguém do alto escalão do governo. Os defensores do governo em Santa Catarina insistem em dizer que o Estado vai receber bilhões de reais. Mas eles escondem que esse recurso, se efetivamente chegar, será na forma de empréstimos, que o Estado e os municípios catarinenses vão pagar no futuro centavo a centavo, com juros e correção. Empréstimos que o povo irá pagar, que os catarinenses irão pagar. O atual governo federal não nos dá nada. Talvez, olhando para os números do IDH, até pense que Santa Catarina precisa menos do que outros estados. Mas isso não é verdade. Santa Catarina, como todos os estados, tem inúmeras carências. Não somos e nem queremos ser uma exceção. Queremos progredir junto com o país, ajudando o país e sendo ajudado por ele. O senador Cacildo Maldaner havia me solicitado uma parte e consulto se ainda deseja apartear-me, senador Cacildo. Com muito prazer. Apenas eu não poderia deixar como catarinense, senador Paulo Bal, Vossa Excelência, que foi secretário da Agricultura, foi vice-governador, aliás, secretário da Educação, de ressaltar os brios, os feitos, principalmente na primeira parte do pronunciamento de Vossa Excelência, aparteado também pelo nosso ex-governador,
que ajudou, Luiz Henrique da Silveira, que ajudou a descentralizar Santa Catarina para formar a sua base, a sua sistemática, seus alicerces no desenvolvimento equilibrado por todo o Estado. Eu quero lhe cumprimentar, o 7º lugar, 7ª vez o Estado Melhor de se Viver é considerado a nível nacional por revistas especializadas em turismo, principalmente, mas também eu quero ficar com Vossa Excelência, e sei que o senador Luiz Henrique também pensa, nós temos que os pleitos, as questões que faltam serem cumpridas ou atendidas no campo da logística, do desenvolvimento, nós temos que estar forjados, e sei que nós três aqui lutamos juntos para que cada vez mais melhoremos Santa Catarina, e com isto, por extensão, estaremos ajudando o próprio Brasil. Os cumprimentos, Vossa Excelência. Eu acolho a parte de Vossa Excelência e também me registro e faço questão de registrar que a sua contribuição como governador do Estado que foi, embora não na década abrangida pela pesquisa, e sim anterior a ela, também foi de grande importância para o desenvolvimento do Estado. Senhor presidente, concluindo, digo que continuaremos fazendo jus à nossa fama de povo trabalhador. E daqui a alguns anos, na próxima pesquisa da ONU, estaremos em um patamar ainda melhor. Assim como o Brasil, Santa Catarina continuará puxando o país e o Brasil para cima. Apoiar Santa Catarina e atender suas reivindicações é atender e apoiar todo o país. Muito